Em 1984, dentro de uma fábrica erguida no meio do nada, em Minas Gerais, um grupo de executivos italianos apostou o futuro inteiro de uma montadora em um carro pequeno, barato e, para muita gente na época, feio demais para vencer. Se aquele carro fracassasse, a fábrica de Betim fechava as portas, milhares de empregos desapareciam, e a Fiat simplesmente ia embora do Brasil para nunca mais voltar. O nome desse carro era Uno. E a missão que ninguém dizia em voz alta, mas que todo mundo dentro da Fiat sabia, era essa: tirar o Fusca do trono onde ele estava havia mais de 30 anos. Para entender o tamanho dessa aposta, é preciso voltar um pouco antes. Em 1976, a Fiat chegou ao Brasil de um jeito que nenhuma outra montadora tinha feito até ali. Enquanto Volkswagen, Ford e General Motors se acomodavam na região do ABC Paulista, perto de São Paulo, a Fiat resolveu construir sua fábrica em Betim, no interior de Minas Gerais. Foi uma decisão política tanto quanto industrial. O governo mineiro precisava de indústria, e a Fiat precisava de incentivos fiscais que só um Estado desesperado por investimento estrangeiro estaria disposto a oferecer. O primeiro carro que saiu dali foi o Fiat 147, um compacto simples, baseado em um modelo italiano mais antigo, que vendeu razoavelmente bem, mas nunca chegou perto de ameaçar os gigantes estabelecidos. E então veio a década de 80. Se você é brasileiro e tem mais de 50 anos, provavelmente não precisa que eu explique o que aquilo significou. Inflação descontrolada, salários que perdiam valor entre o dia do pagamento e o dia da compra, crédito praticamente inexistente e um mercado de automóveis que, em alguns anos, chegou a encolher pela metade. Era, sem exagero, o pior momento possível para lançar um carro novo no Brasil. E foi exatamente nesse momento que a Fiat decidiu fazer justamente isso. Se você está gostando dessa história, ainda tem uma parte que quase ninguém conta: o motivo real pelo qual a Fiat resolveu arriscar tudo bem quando o bom senso mandava recuar. Isso vem mais à frente. Por enquanto, se inscreve no canal, porque toda semana eu conto uma história de um carro que marcou o Brasil e que a maioria das pessoas já esqueceu. Na Itália, a Fiat vinha desenvolvendo um projeto batizado internamente de Tipo Zero, um carro pequeno, moderno, desenhado para ser vendido em dezenas de países ao mesmo tempo, com a mesma plataforma adaptada para cada mercado. O design ficou a cargo de Giorgetto Giugiaro, um dos nomes mais respeitados do design automotivo mundial, responsável por carros como o Volkswagen Golf original. O resultado foi um hatchback compacto, de linhas retas e simples, sem nenhum charme retrô, sem nostalgia, sem absolutamente nada que lembrasse os carros que os brasileiros já conheciam. Chamaram esse carro de Uno. Quando o Uno chegou ao Brasil, em 1984, ele entrou em um mercado dominado por três nomes que praticamente definiam o que era ter um carro: o Fusca, da Volkswagen, o Chevette, da General Motors, e o Corcel, da Ford. O Fusca, especificamente, já não era mais o rei absoluto que tinha sido nos anos 60 e 70. O Gol, lançado pela própria Volkswagen em 1980, já vinha corroendo suas vendas por dentro. Mas ele ainda carregava um peso simbólico enorme. Era o carro que o pai de alguém tinha comprado, o carro da autoescola, o carro que todo brasileiro sabia consertar com uma chave de fenda e um pouco de teimosia. Competir com isso não era só uma questão de engenharia. Era uma questão de convencer um país inteiro a mudar de ideia sobre o que significava ter um carro de confiança. A Fiat sabia que não podia vencer copiando. Então apostou no oposto. Tropicalizou o Uno para as estradas brasileiras, reforçou a suspensão, simplificou a mecânica para facilitar manutenção fora dos grandes centros e, principalmente, apostou pesado em motores a álcool. Não foi coincidência. O Brasil vivia naquele momento o auge do pró-álcool,
o programa que incentivava o uso de etanol como combustível depois das crises do petróleo da década anterior. Um carro compacto, barato de manter e movido a álcool encontrou, no meio daquela crise econômica, exatamente o público que mais precisava economizar em cada abastecimento. Ainda assim, o início foi duro. As primeiras unidades do Uno chegaram às concessionárias em meio à desconfiança generalizada. Dizem os relatos da época que muitos vendedores de outras marcas usavam a aparência simples do carro contra ele, chamando-o de carrinho de brinquedo perto do robusto Chevette ou do tradicional Fusca. Dentro da própria Fiat, a pressão era imensa. A fábrica de Betim tinha sido construída com um nível de investimento que, se o Uno não decolasse, dificilmente teria como se pagar. Havia, literalmente, um cenário em que a aposta dava errado e a Fiat simplesmente fechava as portas no Brasil, deixando para trás uma cidade inteira que tinha crescido ao redor daquela fábrica. Mas alguma coisa começou a mudar. Boca a boca, principalmente entre mecânicos e taxistas, dois grupos cuja opinião pesava mais do que qualquer campanha publicitária, o Uno começou a ganhar reputação de carro difícil de quebrar e barato de manter. As vendas, que começaram tímidas, foram crescendo mês após mês. Em poucos anos, o Uno não era mais o carrinho estranho da Fiat. Ele estava brigando de igual para igual com o Gol pelo posto de carro mais vendido do Brasil. E o Fusca, que já vinha perdendo espaço desde o início da década, sentiu o golpe combinado. De um lado o Gol, de dentro da própria Volkswagen, e agora, do outro lado, esse recém-chegado italiano que ninguém tinha levado a sério. Mas essa não foi nem a parte mais dura da história. Porque enquanto o Uno crescia lá fora, dentro da Fiat existia um segundo problema, silencioso, que quase ninguém de fora da empresa sabia na época. A fábrica de Betim tinha sido projetada para produzir em uma escala muito maior do que o mercado brasileiro conseguia absorver naqueles primeiros anos de crise. Isso significava linhas de produção operando abaixo da capacidade, custos fixos enormes sendo diluídos em um volume de vendas que ainda não tinha decolado e uma matriz italiana observando de longe, cada vez mais impaciente com o retorno do investimento. Existem relatos de executivos da época descrevendo reuniões tensas em Turim, onde se discutia até que ponto a Fiat estava disposta a sustentar uma operação brasileira que, nos papéis, ainda não fechava as contas. O Uno precisava vender, e precisava vender rápido, ou o próprio motivo de existir da fábrica de Betim entraria em xeque. Em 1986, a Volkswagen tomou uma decisão que, poucos anos antes, seria impensável: parou de produzir o Fusca no Brasil. Não foi um único fator que causou isso, o mercado inteiro tinha mudado, os hábitos de consumo tinham mudado, e um design que já tinha mais de 30 anos simplesmente não conseguia mais competir com carros modernos, mais econômicos e mais baratos de manter. Mas é impossível contar essa história sem mencionar que, no exato momento em que o Fusca saiu de linha pela primeira vez, o Uno estava consolidado como um dos carros mais vendidos do país. A ironia mais dura de toda essa história, porém, é outra. O mesmo Uno que ajudou a empurrar o Fusca para fora do mercado também quase quebrou a empresa que o criou. Os primeiros anos de produção consumiram recursos que a Fiat do Brasil mal tinha disponíveis, em um país onde a inflação corroía qualquer planejamento financeiro de médio prazo. Só o sucesso de vendas, vindo praticamente ano após ano de crescimento sustentado ao longo da segunda metade dos anos 80, foi o que permitiu à Fiat recuperar o investimento gigantesco feito em Betim. Se o Uno tivesse vendido a metade do que vendeu, é bem provável que hoje a história da indústria automotiva brasileira nem incluísse a Fiat como uma de suas grandes montadoras. O Uno seguiu em produção, com sucessivas atualizações, por décadas. Ele atravessou os anos 90, os 2000, sobreviveu ao Plano Real, à abertura do mercado brasileiro para importados, à chegada de dezenas de concorrentes novos. Chegou a ser, por muitos anos, o carro mais vendido da história do Brasil em determinados períodos, disputando essa posição diretamente com o Gol. Só em 2021,
depois de quase 4 décadas ininterruptas de produção, a Fiat encerrou definitivamente a fabricação do Uno no Brasil. E é aqui que a história ganha uma camada que a própria Fiat, lá em 1984, jamais poderia ter imaginado. Porque o Uno não morreu quando saiu de linha. Ele se multiplicou de um jeito completamente diferente. Espalhados pelo Brasil inteiro, milhares de Unos antigos passaram de mão em mão, foram parar em oficinas, em garagens de fundo de quintal, nas mãos de gente que enxergou naquele carrinho simples, batizado de pé de boi por tanta gente, uma base perfeita para reinventar. Motor trocado, suspensão rebaixada, bancos de carros importados, painéis remontados peça por peça. O carro que a Fiat desenhou para ser econômico e sem luxo nenhum virou, nas mãos de uma geração de apaixonados, exatamente o oposto daquilo que foi projetado para ser. Existe hoje uma cultura inteira, viva, ativa, de gente que pega um Uno comum e transforma em um projeto de anos, cheio de detalhes que nenhuma montadora jamais colocaria de fábrica. É, sem exagero, o Uno que a Fiat não fez. Hoje, quando alguém vê um Uno antigo, empoeirado, estacionado na rua de um bairro qualquer, dificilmente pensa em tudo isso. Dificilmente pensa que aquele carrinho simples, sem nenhum charme especial, foi a aposta que decidiu se uma cidade inteira em Minas Gerais continuava de pé ou não. Dificilmente pensa que, de alguma forma, aquele carro ajudou a fechar o capítulo de um dos ícones mais amados da história automotiva brasileira. Às vezes, as histórias mais importantes não estão nos carros mais bonitos ou mais velozes. Estão nos carros simples, que ninguém levou a sério no começo e que terminaram reescrevendo tudo. Se você cresceu ao lado de um Uno, ou se lembra de alguém da sua família que teve um, conta aqui embaixo nos comentários. E por falar em carros que reescreveram a história do Brasil, tem uma coisa que eu preciso te contar. O próprio Fusca, esse que o Uno ajudou a aposentar, também guarda segredos que a Volkswagen preferiu nunca explicar direito. Se você quiser entender o outro lado completo dessa disputa, esse vídeo já está aqui no canal esperando por você logo depois desse. Se inscreve, porque toda semana tem uma história nova de um carro que marcou o Brasil e que quase todo mundo já esqueceu.